Fim da novela Thiago Almada no Flamengo. Clubes da Europa interessados em Léo Pereira? Você vai saber a verdade. Flamengo e Libra preparam dura renegociação com a Globo por valores que podem chegar a 100 milhões de reais. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule, se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. É amanhã, hein? Falta um dia para o início da Copa do Mundo 2026. Jogo de abertura México e África do Sul. E a seleção brasileira entra em campo no sábado contra o Marrocos. Para mim é o jogo mais complicado do Brasil nessa fase de grupos. A gente tem aqui algumas informações rapidinhas, né? São pílulas de um provável Brasil para essa estreia. Sem o Wesley, que foi cortado, Danilo, zagueiro do Flamengo, leva aí uma certa vantagem sobre o Ibanez para fazer a lateral direita. O Danilo está na frente do Ibanez. Na esquerda, apesar de Douglas Santos ter agradado, o favorito ainda é Alexandro. Outro jogador do Flamengo que deve ser titular é Lucas Paquetá. O meia ganhou a confiança da comissão técnica e tem tudo para começar jogando. Então tá aí, Flamengo que pode ter 3 jogadores no time principal da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo: Danilo, Alexandro e Lucas Paquetá. A grande dúvida estaria no ataque, com a disputa entre Matheus Cunha e Igor Thiago. Quem tem a vantagem é o jogador do Manchester United. Olha, na minha opinião, gente, o Endrick tem que ser titular dessa seleção, tá? Já que ele não levou o Pedro, já que não tem nenhum atacante extra-série, eu acho que o Endrick tá muito à frente do Igor Thiago, com todo respeito ao Igor Thiago, mas o jogo que eu vi dele contra o Marrocos, contra a seleção do Egito, pelo amor de Deus, muito abaixo, muito abaixo. Não consegui ver nada demais no Igor Thiago. Aliás, vi sim ele perder 2 gols praticamente feitos, né? E o Endrick sempre vem entrando bem, sempre vem ajudando, fazendo gols. Bom, o provável time da seleção: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Deixa aí nos comentários o que você acha, né, desse provável time para a estreia. Vamos falar de Mengão, hein? Porque o mercado da bola tá agitado. E fim da novela, né? Fim da novela Thiago Almada. O Flamengo está buscando aí o meio-campo, a pedido do técnico Leonardo Jardim. Aliás, ele fez esse pedido na coletiva. E o Flamengo, de fato, interessado no Thiago Almada, fez uma consulta ao jogador, entrou em contato com o representante do meio argentino. Aliás, a gente vem falando disso aqui há um tempinho, né? E a gente se antecipou a alguns portais, inclusive portais gigantes aqui no país. Dessa vez o GE chegou atrasado, Globoesporte.com. Mandou essa informação ontem à noite, sendo que a gente já tinha falado há 2 dias atrás, né, que o Thiago Almada não queria voltar ao futebol sul-americano. Aí tá aqui, na matéria do GE. O GE ouviu que a Almada quer aguardar a disputa da Copa do Mundo para ver se terá alguma oferta da Europa, que é a prioridade atualmente. O River Plate, outro clube que foi interessado no jogador, além de Flamengo. O titular da seleção argentina, Thiago Almada, espera ter uma boa atuação para receber propostas do futebol europeu. Ele foi alvo do Palmeiras no início do ano e tem contrato com o Atlético de Madrid até 2030, mas não deve permanecer. Na temporada passada, o meia atuou em 44 jogos, 22 como titular, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Então tá aí, gente. O Flamengo só não vai contratar o Almada porque o Almada não quer voltar pro futebol sul-americano. Porque senão o Flamengo até faria um esforço. Era um jogador que o Flamengo queria muito. Inclusive, o Flamengo tentou o Almada, né? Esse interesse do Flamengo no Almada é um interesse antigo, desde a época em que o Felipe Luiz era o técnico. E aí chegou o Jardim, eles levaram o nome para o Leonardo Jardim, né?
um nome que foi muito conhecido aqui no Brasil, principalmente na temporada 2024, em que ele conquistou com o Botafogo a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Jardim deu aval, não, pode trazer, o garoto é diferenciado, né, da seleção argentina, do Atlético de Madrid, só que esbarrou aí na vontade do jogador. O jogador não quer voltar a atuar no futebol sul-americano e a gente tem que respeitar o desejo do atleta, né? Ele entende que tem mercado na Europa, agora as propostas precisam aparecer. O Atlético de Madrid tem um trunfo, a Copa do Mundo. Se a Argentina for bem na competição e ele tiver algum destaque, o Atlético pode fazer algum dinheiro nele e certamente algum clube europeu irá aparecer. Olha, gente, eu tenho uma informação aqui importante para passar para vocês, porque o BAP e o Boto, eles vêm enfrentando aí uma certa dificuldade para deixar o Flamengo cada vez mais imbatível, né? Eles estão aí com dificuldade para trazer jogadores jovens de alto nível na Europa. A gestão do BAP e do Boto enfrenta dificuldades para contratar jogadores abaixo de 28 anos, né? Que é um pedido aí de cima para baixo, é um consenso no Flamengo de rejuvenescer esse grupo. Então eles querem contratar jogadores de até 26 anos, né? 26 anos para baixo. Atletas no auge relutam em trocar as principais ligas por competições sul-americanas, mesmo com o tamanho do clube. Paquetá, Samuel Lino e Emerson Royal aceitaram por serem brasileiros, enquanto Carrascal veio da Rússia, mercado com menos resistência. Nomes como Thiago Almada, Tati Castelhanos, Lucas Beltrán recusaram propostas recentes do Flamengo. O clube tem recursos, mas convencer atletas experientes a deixar a Europa continua sendo o principal obstáculo para montar um time forte. E o Boto, nessa função, vai precisar aí quebrar a cabeça para trazer jovens jogadores que estejam no auge ou com potencial nesse momento ao Flamengo. Porque não é só chegar lá e falar assim, ó, você quer jogar no Flamengo? Vou pagar aqui o clube, tá? Então vamos fazer uma proposta aqui, se o seu clube atual aceitar, a gente contrata. Não, o jogador é o principal, né, nessa negociação. Se o jogador não quiser, se o jogador não tiver vontade, se o jogador entender que não seria uma boa para a sua carreira, jogar no futebol sul-americano, aí não tem conversa, não tem negociação, não tem dinheiro no mundo que pague, né, se o jogador não quiser. Então o Boto e o BAP vem encontrando aí essa dificuldade de trazer jogadores jovens de alto nível que estão atuando na Europa. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você acompanhar as promoções hoje exclusivas do Shopping do Rafla. Você tem de tudo por lá e compra sem sair de casa. Na palma da sua mão, com um clique, você consegue encontrar o seu produto. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. Aliás, eu estou falando, os produtos estão passando aqui no vídeo, né? Agora, tem um link aqui especial que está no comentário fixado que te leva direto para o nosso canal gratuito com dicas, ofertas, promoções exclusivas de todos os produtos das maiores lojas de e-commerce do país. É o Shopping do Rafla. Mercado da bola, hein? Tem uma informação que surgiu ontem à noite, uma informação que até viralizou, né? Teve um site que postou, e aí vários portais também embarcaram nesse site, começaram a dar crédito, e aí criou-se um barulho muito grande, e aí muita gente começou a falar disso, e a gente entrou em contato com o representante do atleta para saber se de fato tem alguma coisa no ar, se alguém viajou e tudo mais. Estamos falando do zagueiro Léo Pereira, e essa página, né, postou ontem com muito engajamento de que clubes da Europa estariam interessados no Léo Pereira e realizaram sondagens. São eles: Besiktas, Nottingham Forest, West Ham, Cruz Azul e Monterrey. 2 clubes do México, 2 clubes da Premier League e um clube da Turquia. O Léo Pereira tem 30 anos, está muito bem no Flamengo, está bem demais na seleção brasileira, tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros e tem contrato com o Flamengo até 2027. Segundo essa página, que trouxe essa informação do interesse de clubes lá de fora no Léo Pereira, o próprio empresário do Léo Pereira teria dito, o Ricardo Scheid, que o zagueiro tinha recebido essas sondagens. Porém, aconteceu uma coisa aqui engraçada. De fato, o Léo Pereira recebeu sondagens desses clubes, mas não foi agora.
foi lá no início de 2025 e também no início de 2026. Agora não chegou rigorosamente nada pelo Léo Pereira. Mesmo ele tendo essa oportunidade na seleção brasileira, zagueiro de Copa do Mundo, tendo conquistado muitos títulos com a camisa do Flamengo, tendo feito uma temporada mais que perfeita em 2025, mesmo assim não tem nada, rigorosamente nada, nenhuma proposta pelo zagueiro do Mengão. E mais, a diretoria do Flamengo não pensa em vender o Léo Pereira e vai tentar de tudo para segurar o zagueiro, porque entende que ele é peça fundamental ali da zaga do Mengão, do sistema defensivo. E a gente conversou com o Ricardo Scheid, que é o empresário do Léo Pereira, que sempre nos atende, né? Ele é sempre muito solícito, sempre muito gentil, e aí eu perguntei para ele, ele me explicou toda essa história. Rafa, fizeram uma confusão, porque eu dei uma entrevista agora, e aí eu falei, né, que o Léo foi sondado no passado por diversos clubes do México, clubes da Inglaterra, clubes da Europa no geral, e aí colocaram como se fosse hoje, aproveitando aí um certo hype dele estar na seleção brasileira e jogar essa Copa do Mundo. E mais, tem uma declaração do Ricardo Scheid, que é o empresário do Léo Pereira, e ele revela aqui uma conversa decisiva que ele teve com o zagueiro sobre a carreira. E existem empresários e empresários, tá? Eu não tenho aqui procuração nenhuma para defender o Roberto Scheid, né? O Ricardo Scheid, mas ele sempre foi muito solícito com a gente, ele sempre atendeu a nossa reportagem, nas viagens a gente sempre se encontrou, sempre se esbarrou, sempre conversou. Então assim, existem empresários e empresários. O Ricardo Scheid é um cara que pensa primeiro na carreira do atleta e sempre esteve ao lado do Léo Pereira. E ele deu uma chacoalhada, cara, na cabeça do Léo Pereira, quando o Léo estava aí enfrentando uma fase negativa, estava em altos e baixos e tal, problemas pessoais, problemas no campo, ele conversou com o Léo Pereira e foi bacana demais. Ele falou isso, cara, tá viralizado esse corte dele numa entrevista que ele deu, e ele falou assim, ó, para sair do Flamengo e sofrer, brigar para não cair, não disputar títulos, não faz sentido. Não adianta trazer time pequeno da Europa que eu não vou. O Léo Pereira falando para ele, né, nesse momento. Então, isso demonstra, né, a grandeza que é o zagueiro para o Flamengo, né, a identificação que ele tem com o clube e o pensamento que ele tem sobre a instituição Flamengo. É muito ídolo o Léo Pereira, não pensa em deixar o Flamengo para qualquer clube, né? Se for, aqui ó, frase do Léo Pereira, para sair do Flamengo e sofrer, brigar para não cair, não disputar título, não faz sentido. Não adianta trazer time pequeno da Europa que eu não vou. Tá aí. Beleza, ídolo? Palavras do Léo Pereira aí, não vai deixar o Flamengo, não vai sair, não tem negociação com o clube europeu, não tem proposta. Bom, para a gente fechar, vamos falar aqui dessa negociação envolvendo Flamengo, Libra e TV Globo. Após a saída do Palmeiras, o bloco comercial vai iniciar uma renegociação dura com a Globo do contrato do brasileiro. O objetivo é resolver uma lacuna no acordo que gera uma perda em torno de 100 milhões de reais para os clubes. Quem vai assumir a frente é o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Se tornou aí o diretor da Libra, juntamente com o CEO do Bahia, Raul Aguirre. Desde o ano passado, o Flamengo tem reclamado desde problema no contrato, que deve causar aí perda de 10 milhões por clube, mas as tentativas de diálogo da antiga diretoria com a Libra e com a Globo foram frágeis e não deram em nada. Nos bastidores, BAP tem argumento que é interesse da TV Globo manter boas relações com os clubes, visto que haverá uma nova negociação sobre os direitos para o brasileiro em 2030, quando terá acabado o compromisso atual. A emissora carioca, obviamente, quer manter as boas relações com os clubes e vê aí a atual gestão da Libra como profissional. Porém, não deve abrir mão facilmente da sua posição. Talvez negocie contrapartidas em troca de uma melhoria. Gente, o que está acontecendo aqui? O BAP, né? O Flamengo está batendo de frente, renegociando com a Globo para ter mais dinheiro para ajudar todos os clubes, tá? Desenha aqui, manda para Leila lá. O Flamengo está lutando por todos os clubes. O BAP está lutando pelo conjunto, né? Tentando tirar dinheiro da Globo
né, no bom sentido, né? Tirar porque os clubes merecem. E usando o argumento seguinte, Globo, ó, tem um déficit aqui e os clubes vão perder muito. Né? Cada clube vai perder 10 milhões. Então vamos fechar aqui essa negociação de 100 milhões de reais para fazer a distribuição dos clubes. Caso você não queira fazer, tudo bem, 2030 é logo ali. 2030 acaba o contrato da TV Globo com os clubes. E aí vai ser feita uma nova negociação, né? Uma renegociação. E aí os clubes terão o direito e o poder sobre a TV Globo. Né? A TV Globo vai precisar abrir mão de muita coisa, se quiser aí, né? Se não quiser uma guerra contra os clubes. E aí? Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades. Do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!